Muito que péssimo, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, Santos que parece ter acordado para a vida e está começando a se movimentar no mercado. Acordamos nesta manhã, inclusive eu estava ao vivo no Resenha Santista, lá na TV Cultura Litoral, quando a notícia começou a se espalhar e ser apurada por setorista, que Daniel Ruiz, meia de 21 anos, jovem meia, está na sua segunda, começo de terceira temporada profissional, deve deixar o Milionários da Colômbia e vir ao Santos. É um meia colombiano, já com passagem pela seleção principal, que não foi a Copa do Mundo do Catar, e é o tipo de contratação que a gente pede para que o Santos faça. Por isso eu até ressuscito o quadro Boatão do Dia. Já não é mais um boato, mas gravo ainda sem estar confirmada a contratação, por isso coloco no famoso quadro que vocês tanto amam. Vamos falar mais sobre isso, não vou fazer uma super análise aprofundada do jogador, caso seja confirmada a contratação, aí sim eu faço. É o nosso padrão aqui no 20 anos, tá certo? Antes de tudo, lembro para vocês que você pode baixar aqui o aplicativo do OneFootball no seu celular, que assim, vamos ser bem honestos, não só é o melhor aplicativo de futebol, inclusive obrigado ao pessoal lá do Canadá que tem mandado aqui nos comentários, o Fábio, por exemplo, que usa lá no Canadá e fica sempre atualizado, mas desde dezembro tem uma novidade, vou ler para vocês, olha só, o Head to Head, onde o aplicativo exibe o resultado potencial de uma partida específica, olha só, com base nos resultados de partidas anteriores entre as duas equipes de até 5 anos atrás. Ou seja, para você que curte fazer uma apostinha, o OneFootball agora te ajuda nisso. Vale a pena ter no seu celular, baixe no link aqui da descrição. Bom, acordamos na manhã desta segunda-feira com a seguinte mensagem de César Augusto Londoño, jornalista colombiano que trabalha na Caracol, que é, na comparação, a Globo de lá, é a maior empresa jornalística da Colômbia. A seguinte mensagem eu vou traduzir enquanto leio, porque ele, obviamente, tuitou em espanhol. Daniel Ruiz vai deixar o Milionários. Vai de empréstimo ao Santos do Brasil com opção de compra, que seria a transação mais importante da história do Milionários. O Milionários pediu para que o jogador não fosse, mas o Santos... Pediu para o jogador não fosse, não. Pediu caro para que o jogador não fosse, mas o Santos aceitou as condições e Ruiz quer vir ao Santos. Isso também já tinha sido antecipado pelo Lucas Costa, que vocês que usam Twitter, super não recomendo, não pelo Lucas, mas porque Twitter é tóxico, já tinha mandado no dia 1º de fevereiro, dia 6 já, ele escreveu o seguinte: Santos entra na briga pela contratação do meia colombiano Daniel Ruiz do Milionários, jogador também interessava ao Vasco. Vi notícias do Botafogo e do Corinthians também relacionadas ao Daniel Ruiz. 21 anos, revelação colombiana recente, e tem sido titular do Milionários, é substituído com alguma frequência, a gente tem até algumas dúvidas sobre a posição, mas ele é visto no Santos como meia. No Milionários, que joga num sistema um pouco diferente do Santos, ele cai bastante para a esquerda. Eu vi até, nesse período que a gente estava no resenha ao vivo, tentando entender o que estava acontecendo, algumas pessoas falando, não, mas no mapa de calor dele, ele aparece caindo muito para a ponta. O Milionários joga com um centroavante mais paradão e uma linha de 3, meio que como o Santos. Só que em vez de ser o Soteldo e o Mendonça, ou o Soteldo e o Ângelo mais agudos, os jogadores do Milionários caem para o meio. Então o Brian Ruiz, o Daniel Ruiz, vou ter que me acostumar com isso, cai bastante para o meio, faz essa variação, ajudando mais pela esquerda, mas também caindo para a direita, centralizando, entrando na área, coisas que o Santos necessita. Para a gente ler notícias aqui nos sites que a gente sempre fala como confiáveis, o Diário do Peixe foi o primeiro a dar, com o seguinte título: Santos encaminha a contratação de Daniel Ruiz, considerado o novo Rames Rodrigues. Não falam isso, pelo amor de Deus, no Diário, parem com isso. Ele deve chegar por empréstimo com obrigação de compra. O valor da transferência gira na casa dos 4,5 milhões de dólares, hoje cerca de 23 milhões de reais. Tem que abrir o bolso, então tá certo. 102 jogos, 13 gols, 18 assistências, um bom número pelo Milionários. Eu vou falar Milionários, Missionários, eu adoro o sotaque espanhol em suas formas variadas. Depois, o UOL deu também. Santos negocia a contratação de destaque do futebol colombiano por empréstimo. E aí, os valores são os mesmos e tal, mas tem um trechinho muito interessante, olha só. Ruiz recebeu outras propostas do Brasil, acabei de falar, e do exterior, porém se animou com a possibilidade de jogar no Santos de Pelé e Neymar. Eu ia fazer um vídeo sobre isso, na aspa que eu achei meio estranha do Falcão, sobre procuramos 22 jogadores, mas nenhum quis vir. E eu ia falar o seguinte nesse vídeo, que foi cancelado porque eu ia gravar exatamente agora. Legal, bacana. Vocês lembram quando a gente tinha aqui confrontos com o Boca, por exemplo? A gente pegava vídeos de torcedores do Boca, de canais do Boca, falando com respeito e com medo do Santos, mesmo o Santos longe da sua boa fase?
No mercado sul-americano, no restante da América do Sul, jogadores, times, torcedores não enxergam a crise do Santos. Ninguém lá em Bogotá sabe que o Santos é o lanterna do seu grupo no Campeonato Paulista. Porque em Bogotá, ninguém nem entende direito o conceito de campeonato estadual, um conceito brasileiro. Quando você fala que é o Santos de Pelé e Neymar, muitos jogadores, não todos, eu não estou falando que todos vão se animar, mas muitos jogadores vão se animar porque conhecem a história do Santos. E outra, é meio feio, até chato falar isso, me sinto até meio mal, mas é hora do Santos, é hora assim, há anos, né? Pegar esses jovens para servir como vitrine. Olha como o Benfica, Porto e companhia contratam jogadores a rodo do Uruguai. Ou o Enzo Fernandes aí, que estava no Defensa e Justiça, o Benfica pegou e agora vendeu por 10 vezes mais para o Chelsea. É hora do Santos, já que precisa de dinheiro, fazer esse tipo de negociação. Contratar esses moleques que ainda enxergam o Santos, felizmente, como uma vitrine, como um time que tem história, que eles podem brilhar, e revender. Né? A gente tem que pensar em soluções para ter dinheiro. Essa é uma delas. Você investe 20 milhões de reais para vender por mais. Precisa fazer isso. Claro que você pode pegar o exemplo recente de Julio dando errado, Angulo dando errado. São jogadores mais experientes. Eu estou falando de moleque mesmo. Moleque. Ah, mas o Santos contratou o Maxi Rolon, o Patito. Olha, é que o canal obviamente não existia nessa época, mas eu já cantava a bola onde eu podia, que eram contratações pífias. Essa pode dar errado? Pode, claro que pode. Mas é o tipo de contratação que o Santos precisa fazer. Jogador brasileiro está negando, jogador brasileiro que diz que eu amo o Santos nos stories, não quer vir, vai para quem não sabe a real condição do Santos em termos de crise e contrata. Eu acho uma contratação com enorme potencial. Não estou cravando que vai dar certo. Mas é esse tipo de coisa que o Santos tem que fazer. Né? Depois não adianta, o Defensa vendeu o Enzo Fernandes por 40 bilhões de dólares. Por que o Santos não consegue? Porque não tem o Enzo Fernandes. De repente, o Ruiz, não precisa ser o Enzo na qualidade, mas é o tipo de contratação que você vai revender por muito dinheiro. Enfim, claro que eu estou pensando no futebol que ele pode entregar, mas aí já vai, né, na parceria, na venda casada, na questão do dinheiro. Para vender bem, ele precisa jogar bem também. No Globo Esporte, até para finalizar, Santos negocia a contratação de Daniel Ruiz. Nenhuma novidade, só estou dando créditos para informar que todo mundo falou. Em 2022, olha só, ele fez 9 gols em 57 partidas, o que para um meia não é uma marca ruim. Queria eu ter um meia que fizesse 9 gols, coisa que o Santos não tem. Muito bem, e Bruno Lima na tribuna, ao vivo durante a resenha, foi apurando no celular, também trouxe, inclusive eu ouvi um membro do CG, não sei quem, claro, falando que está quase tudo certo, mas que não está certo ainda, então não adianta publicar. Tá certo, está encaminhado. Santos tem até o dia 10, sexta-feira, hoje é dia 6, 7, 8, 9, 10, sexta-feira, para inscrever jogadores novos no Paulista. E precisa, urgentemente. Tomara que o Ruiz venha. Beijo, tchau.